Lula mentiu. Foi um estelionato eleitoral, tá claro. Por que não deixaram mostrar isso para o povo brasileiro, as nossas instituições eleitorais? Isso é uma injustiça. O brasileiro foi enganado. Senador faz denúncia gravíssima sobre o governo Lula, mostrando provas claras para todo o Brasil, e agora a verdade finalmente apareceu. Vamos mostrar aqui o absurdo que o senador escancarou para todo o Brasil, e agora a situação de Lula no Congresso Nacional ficou bastante difícil, pois após essa bomba que o senador Eduardo Girão vai denunciar aqui, o governo Lula pode estar com seus dias contados ali em Brasília e a tensão só aumenta. Eu quero que você compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e dá um like agora, porque dando um like, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas e o Brasil precisa saber essa verdade. Confira aqui, porque este é o melhor vídeo desta semana que temos para te mostrar. Confira agora. Se tem uma coisa que durante a campanha, quem estava sabendo que o PT, quem é o PT, o que defende o PT, como antes de sonhar entrar na política eu conhecia, eu acompanhava como ativista pró-vida e pró-família, quando a gente, na eleição do ano passado, citava, lembrava aos brasileiros que o governo Lula era pró-aborto, que o Lula sempre foi amigo de ditadores, Daniel Ortega, Maduro, Cuba, que essa cultura, esse ataque à família com banheiros, nossos filhos, nossos netos com banheiros unissex, quando a gente tentava dizer isso, do outro lado, o TSE proibia, rechaçava, multava, principalmente o candidato que fazia o contraponto, que era Jair Bolsonaro. Mas olha como a verdade, ela pode até demorar, mas ela é que prevalece, que triunfa sempre. Aborto. Governo Lula, assim que assumiu, tira o Brasil do Consenso de Genebra, que reunia 50 países pró-vida, claramente a favor da vida desde a concepção. Revoga uma portaria do Ministério da Saúde, o governo Lula, que vai identificar estuprador. No caso de mulheres que procuram fazer o aborto, tem que ter óbvio, para identificar quem fez esse ato hediondo, que é o estupro, tem que identificar o estuprador, era necessário comunicar às autoridades. O governo Lula vai lá e revoga a portaria. A questão de maconha no Conselho, agora, do Conselho Nacional de Saúde, a própria ministra assina o documento junto, uma resolução, está lá que o governo Lula é pró-legalização do aborto e pró-legalização da maconha. Tudo aquilo que ele escreveu durante a campanha aos cristãos, se comprometendo que não era, que era a favor da vida, que era a favor de criança sem drogas, que respeitaria a vida plena em todas as suas fases. Lula mentiu. Foi um estelionato eleitoral, tá claro. Por que não deixaram mostrar isso para o povo brasileiro, as nossas instituições eleitorais? Isso é uma injustiça. O brasileiro foi enganado. E agora vem essa última, dos banheiros unissex. Olha só, a resolução número 2, de 19 de setembro de 2023, do Ministério dos Direitos Humanos, e publicada no Diário Oficial, diz ipsilíteres, abro aspas, estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de pessoas travestis, mulheres e homens transexuais e pessoas transmasculinas e não binárias e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida em diferentes espaços sociais, nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua operacionalização. Na prática, o que estamos vendo é o governo Lula se valendo do aparato estatal e por razões ideológicas para fazer avançar a agenda de gênero nas escolas.
inclusive envolvendo estudantes menores de idade em formação, seus filhos, seus netos brasileiros que estão nos acompanhando. O respeito a todo ser humano, seja qual for a opção, é fundamental e deve ser cultivado. Porém, os possíveis danos advindos desse tipo de prática são conhecidos em nível pessoal e social, tendo o Ministério dos Direitos Humanos agido como grande ativista nesse sentido. A resolução do Ministério dos Direitos Humanos gerou forte repercussão, sendo que os deputados Nicolas Ferreira e Felipe Barros afirmaram que o governo federal estava com isso, instituindo os banheiros unissex. O ministro Silvio Almeida enviou ofício à Advocacia Geral da União, dizendo que, abre aspas, lastreado em fake news e assacando ofensas ao senhor presidente da República e a este signatário, ele, ministro Silvio Almeida, o deputado federal Nicolas Ferreira divulgou o vídeo em que distorce a mencionada resolução do Conselho, afirmando que o ministro dos Direitos Humanos iria instituir o banheiro unissex nas escolas do Brasil. Mas olha só, senador Sérgio Moro, já lhe passo a palavra. O ministro disse também no ofício à AGU que, abre aspas, os banheiros unissex não foram instituídos por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a resolução número 2 não é vinculante. E em segundo lugar, porque não se trata de banheiro unissex. É certo que o documento elaborado pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos das Pessoas LGBTQI+, não possui caráter de obrigatoriedade e tampouco ordem vindo de alguma autoridade superior que determine o cumprimento de resolução sobre tema. Mesmo assim, o artigo 5º, e eu peço a atenção de todos vocês que estão nos ouvindo, da mencionada resolução diz, abre aspas, deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade ou expressão de gênero de cada estudante. E seguindo a mesma linha, diz o artigo 6º da mesma resolução, abre aspas, devem ainda ser implementadas as seguintes ações no sentido de minimizar os riscos de violência ou discriminações. 1. Sempre que possível, instalação de banheiros de uso individual, independente de gênero, para além dos já existentes masculinos e femininos nos espaços públicos. Senador Moro, na verdade, o termo banheiro unissex não é encontrado, literalmente, em nenhum artigo na resolução. Mas, da mesma forma como acontece historicamente, na questão da defesa da vida desde a concepção, eles nunca utilizam a palavra aborto. Eles preferem, no eufemismo mau caráter, utilizarem o termo interrupção de gravidez, que é a mesma coisa, para ludibriar, para enganar o brasileiro de bem. Assim como criaram a designação maconha medicinal para defender a legalização da droga. Tudo puro eufemismo de um governo que quer sim a instalação desses banheiros, que quer confusão, a destruição da nossa família, do aborto, a depravação nas drogas, a libertinagem completa. Eu tenho o mesmo sentimento de indignação. Foi uma resolução publicada no Diário Oficial da União. Assim como o do Conselho Nacional de Saúde, que o governo defende o aborto e a maconha, a liberação dos dois. Então, é uma farsa esse governo, esse Ministério dos Direitos Humanos não honra o termo direitos humanos, preocupação zero com arbitrariedades que aconteceram durante o dia 8 de janeiro. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém, quem errou tem que pagar, seja de direita, de esquerda, infiltrado. Mas o ministro dos Direitos Humanos não falou uma palavra sobre, por exemplo, os advogados que não tiveram seus direitos respeitados, assim como também direito das pessoas que foram presas. Outra coisa, o que é que o ministro dos Direitos Humanos falou sobre Daniel Ortega? Sobre os abusos que estão acontecendo perseguindo adversários?
nada, se cala sobre Maduro, que nós pudemos ouvir a Marinha Corina Machado aqui no Senado, pouco tempo atrás, falando das arbitrariedades daquele regime ditatorial, que o governo Lula se cala. Porque ele está junto. Nós não estamos mais numa democracia no nosso Brasil, e eu não vou cansar de falar isso dentro do Brasil e fora do Brasil do que está acontecendo. A verdade vai prevalecer. E, senhor presidente, para encerrar, na verdade, há tempos que o deputado Nicolas Ferreira vem denunciando essa situação desses banheiros unissex, da imposição da agenda de gênero em nosso país. É dever dos pais de família protegerem seus filhos do ataque crescente da ideologia de gênero, que de muitas formas vem avançando por caminhos tortuosos em nossa sociedade. O problema todo é este. A resolução número 2 do Ministério dos Direitos Humanos, mesmo que pareça ter o objetivo de ser um instrumento de proteção aos LGBTQIA+, e ressalta-se, mais uma vez, a importância de protegê-los como seres humanos e os direitos que são, e de direitos que são, na verdade, é mais um meio na aplicação da prática da ideologia de gênero, essa resolução, criando espaços adequados para isso, com um modelo de sociedade dissociado da realidade objetiva. Tramita na Câmara dos Deputados vários projetos nesse sentido. E aqui também no Senado Federal, tentando regulamentar, tentando deixar claro. E é o Congresso que tem que fazer isso, num debate franco. E, senhor presidente, para encerrar, eu quero manifestar minha solidariedade ao senador Sérgio Moro, ao deputado Nicolas Ferreira, deputado Felipe Barros, contra mais essa intimidação de um governo autoritário, que é movido pelo ódio e pela vingança. Isso está muito claro. Está muito claro. Um governo que não tem apreço à ordem, à disciplina, está aí que acabou com as escolas cívico-militares. O que é que custava deixar mais essa opção para os pais que quisessem, se os índices são ótimos, se a violência foi lá para baixo nessas escolas? E esse é o grande problema do brasileiro, a violência hoje, a insegurança, e esse governo massacra o direito de escolha das famílias onde colocar seus filhos para estudar. Então, o Ministério da Verdade, que o governo Lula criou, lá na AGU, fica intimidando parlamentares, e nós não vamos concordar com isso absolutamente. Parlamento é para isso, para parlar, que esse governo goste ou não goste. Muito obrigado, senhor presidente. Eu fui um dos parlamentares que criticou o governo em uma postagem nas redes sociais, dizendo simplesmente, olha, não teve discussão no Congresso, não teve discussão na sociedade, não teve consulta aos pais. Os pais dos alunos das escolas brasileiras não foram consultados. E, de repente, é editada uma resolução que, com essas previsões específicas, que, no mínimo, tinham que ter sido discutidas amplamente perante a sociedade. Fiz essa crítica, utilizei a palavra banheiro unissex, e, de fato, se o uso do banheiro vai depender da autodeclaração, na prática ele se torna um banheiro unissex. Essa questão tem que ser discutida com a sociedade, para evitar até mesmo, né, um acirramento dos ânimos em relação a essa temática. Agora, o que mais me surpreende, e aqui, senador Irã, senador Confúcio e senador Girão, o que mais me surpreende é que o ministro dos Direitos Humanos, que ignora 1 milhão de fake news do presidente da República, que agradece a escravidão da África, que elogia Maduro e a democracia relativa da Venezuela, que adula Vladimir Putin, que tem contra ele um mandado de prisão internacional do TPI, um presidente que sugere que o Brasil deve deixar o TPI, que é um instrumento de proteção de direitos humanos, vem em seguida e ameaça os parlamentares, ameaçou os deputados,
ameaçou a mim e qualquer um que criticasse essa resolução, sob o argumento de que eram fake news. Ora, ou vale algo esse artigo 53 da Constituição, que prevê imunidade material, de opinião e voto e palavra dos parlamentares, em todas as dimensões, ou não vale nada. Ou vamos rasgar tudo isso aqui, a Constituição, vamos fechar o parlamento. Se a gente não tem imunidade material por aquilo que a gente declara e que não é fake news, então o parlamento não serve mais para nada. Agora me surpreende que o ministro dos Direitos Humanos, que se cala diante de tantas arbitrariedades, e nós estamos vendo essas mortes violentas no estado da Bahia, pela falta de uma política de segurança pública do governo daquele estado e do próprio Ministério da Justiça, que nós não conhecemos, nós não sabemos qual é a política de segurança pública do governo federal até o momento. Nós sabemos que o ministro da Justiça e Segurança Pública, ele quer regular as redes sociais e quer ir atrás daquilo que ele chama de atos antidemocráticos. Quer, aparentemente, também investigar a Lava Jato, mas a gente não sabe exatamente qual que é a política de segurança pública desse governo. Mas o fato é que essas mortes estão acontecendo e nós também não ouvimos nada de declarações do ministro dos Direitos Humanos. Agora, para ameaçar parlamentar pela utilização da opinião, e o parlamentar, quando fala, não está vocalizando sua opinião única e exclusivamente, mas também dos representados, aí ele não se sente de rogado. Essa resolução é uma resolução obscura, mal feita, e esse tema tem que ser amplamente discutido pela sociedade, junto com os pais, junto com os alunos, junto com os estados e municípios que têm a responsabilidade das escolas públicas, estaduais e municipais, e tem que ser debatido nesse Congresso. Chega de passar por cima do Congresso em temas assim tão relevantes. O que deveria sim o governo Lula fazer, ou ele defende a resolução, ou se de fato ele diz que não tem responsabilidade, ou que não prevê aquilo que prevê, então que revogue, ou que esclareça. Mas até o momento a resolução permanece. E ela prevê aquilo que está escrito nela, que é a possibilidade de nós termos banheiros que podem ser frequentados por qualquer do gênero, segundo a sua própria declaração, o que nós temos que discutir com os pais, antes de qualquer outra coisa. Realmente, o Brasil passou por um estelionato eleitoral. O que foi isso? Durante a campanha foi prometido um tanto de coisa, só coisas boas, né? Aumento do salário mínimo, picanha, cervejinha. Foi prometido também que quem recebe menos, os mais pobres, não pagariam, né, imposto de renda. Foi prometido várias coisas. Várias coisas foram prometidas por esse governo, pelo ministro da Fazenda, só que nada disso foi cumprido. Pelo contrário, o povo brasileiro foi enganado mais uma vez. E aí a pergunta que fica, pessoal, até quando isso vai acontecer? Porque não é a primeira vez que Lula faz uma campanha, promete mundos e fundos, geralmente ele engana os mais pobres, os mais necessitados, que é a maioria do povo brasileiro, e aí depois não cumpre e fica tudo por isso mesmo. Agora, já existem alguns especialistas, cientistas políticos e até jornalistas afirmando que esse mandato de Lula, que é o terceiro mandato de Lula, ele teve 2 lá atrás e agora está no seu terceiro, é o pior mandato de Lula de todos os tempos, e ainda comparando esse mandato de Lula com o segundo mandato de Dilma, aquele no qual ela fez as pedaladas fiscais depois de fazer um rombo trilionário nas estatais e depois de participar aí de um rombo gigantesco com até mesmo Odebrecht, JBS, e aí depois teve Mensalão, teve Petrolão, teve Lava Jato, e aí esse mandato de Lula está sendo comparado com o segundo mandato de Dilma. E o que nós queremos saber é o seguinte: que hora que vão começar a votar ali no Congresso Nacional os pedidos de impeachment sobre os ministros do STF e também sobre Lula.
Por quê? Se ele prometeu, não cumpriu, se está fazendo pedaladas fiscais ali, porque tem que fazer algumas manobras ali para apresentar resultados, né, para o povo brasileiro, para os acionistas, para os investidores estrangeiros, que hora que esses crimes vão ser cobrados? Sabe que dia? Nunca. Por quê? Porque quem que controla a justiça no país? É a esquerda, devido à indicação de alguns ministros. E quem que controla o Congresso Nacional? Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Também vem da esquerda, controlados por Lula. Então, pessoal, na verdade, quando nós olhamos para esse cenário, tudo isso que o Girão falou e que o Moro falou aqui, nós realmente nos sentimos enganados e como trouxa. O povo brasileiro foi feito de trouxa e de palhaço. Na verdade, já vem sendo feito de chacota aí já há mais de 2 décadas, né? Porque são 5 mandatos de Lula, né? Do PT, na verdade. 3 de Lula e 2 de Dilma. E aí o PT já está orquestrando e estrategiando para 2026, se Lula não estiver bem das pernas, na sua popularidade, ou até mesmo de saúde, porque ele tem seus problemas de saúde, Fernando Haddad para presidente do Brasil. Olha que lindo. Se conseguirem calar a direita e não tiver ninguém à altura, pode mandar ali o poste que ele dá conta do recado. É um absurdo, pessoal. Muitas pessoas, se você não sabe, existem muitos brasileiros que estão evacuando, estão saindo do país, estão imigrando para outros locais, por exemplo, países aqui próximo, Argentina, Uruguai e até mesmo o Paraguai. Muitos afirmam que é muito melhor viver no Paraguai, brasileiros que já estão lá, do que no Brasil. Por quê? O imposto lá, 10%. 10%. E se você ainda executar algum tipo de trabalho fora do país, você não paga imposto, está isento. A criminalidade no Paraguai é a menor de toda a América. Então, pessoal, realmente fica difícil a gente acreditar que algo possa mudar nesse país devido à justiça. Agora, existe ainda, né, uma luzinha lá no fim do túnel que seria o quê? A entrada de Donald Trump nos Estados Unidos e a revelação ali do Tribunal Penal Internacional dos crimes cometidos por ministros e autoridades no Brasil, que inclusive o senador Marcos Durval está ali impetrando quase que diariamente provas, denúncias e acusações ali que estão sendo arquivadas, e ele vai juntar até mesmo com as informações que o Elon Musk prestou também depois que ele assumiu o Twitter, e aquelas informações, quase 6 gigabytes que a Folha de São Paulo começou a divulgar, né, dos áudios, das mensagens ali do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Todo esse dossiê está sendo enviado, está sendo arquivado ali para ser feita ali uma ação contra ministros do STF, contra Lula e contra tudo que tem acontecido no Brasil. Bom, será que isso vai mesmo vingar e vai dar certo? Coloque aqui nos comentários o que você acha. Você acredita que realmente o Brasil vai conseguir sair dessa situação com a ajuda de Donald Trump e Elon Musk a partir de janeiro? Sim ou não? Ou a saída mesmo seria imigrar para um país aqui da América do Sul, ou de repente para quem tem condição até mais longe? O que você acha disso? Porque preste atenção, pessoal, quando os grandes empresários, grandes donos de magazines, né, por exemplo, Luciano Hang, donos aí de grandes montadoras, de transportadoras, os milionários do Brasil, começarem a sair do país, pessoal, é porque a vaca já foi pro brejo. Então, os ratos são os últimos a saírem, né? São os que dependem mais do ambiente. Agora, os ricos e nobres, eles são os primeiros. Foi o que aconteceu na Argentina e na Venezuela. Os ricos saíram, a classe média tentou fugir para algum lugar, mas os pobres não tiveram jeito e ficaram a ver navios. Então, pessoal, muita atenção. Ano de 2025 promete, viu? Olha só, quero te convidar para se inscrever aqui nesse canal. Se você quer ficar bem informado e quer ver outras matérias como essa, se inscreva aqui agora, é totalmente gratuito. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscrever-se. Você clica e já se inscreve. E aí, automaticamente, você vai ficar muito bem informado, porque vai chegar para você, sem você fazer nada, vai chegar aí as informações e as notícias novas que nós trazemos aqui, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.